Então, numa dessas... numa dessas tardes, a gente tava eu e um amigo meu e a gente começou a tocar a campanha do prédio. Tocar a campanha dos apartamentos do prédio. Tocava e saía correndo. Tocava e saía correndo. Até que a gente chegou no andar onde eu morava. E aí, o nosso desafio era tocar a campanha do cara da frente. Sem que ele percebesse que era a gente. Aí, caralho, tô lembrando dessa história. Aí, o que aconteceu? A gente foi lá, tocou a campainha do cara da frente e saiu correndo pro meu apartamento, né? Apartamento da minha mãe, no caso. E aí tem aquele desafio, né? De fechar a porta de uma forma que o cara não perceba onde que a pessoa que tocou a campainha entrou, né? Então tem que ser quase que uma operação ninja. Eu não lembro exatamente como é que foi a ordem das coisas, mas o que aconteceu foi que a gente tocou, aí a gente voltou pro apartamento e se escondeu. Aí eu ficava olhando no olho mágico pra ver se o cara tinha aberto a porta. Aí ele abriu a porta, olhou pros lados, aí a gente começava a rir, né? Porque eu chamava o outro cara, olha aqui, olha aqui. O cara ele olhava o vizinho procurando quem é que tocou a campainha. Aí começou a sacanagem, a gente começou a perseguir o cara. Aí o cara fechou a porta, a gente deu um tempo, voltou lá, tocou de novo e saiu correndo. E aí, obviamente, como a gente era criança, né, adolescente, a gente achou que isso ia continuar se repetindo ad infinitum. A gente não imaginou que o cara ia ficar estressado. Ficando estressado, o sistema de atenção dele ia ficar maior. Ficando maior, ele ia ficar mais alerta, esperando o cara tocar a campainha dele para pegar o cara e arrebentar ele. A gente pensou que o cara simplesmente ia esquecer aquilo, ia sentar no sofá de novo, a gente ia tocar a campainha e ele ia levantar. O que tá acontecendo? Ia voltar lá pra ver que não tinha ninguém. Você não imaginou que o cara ia ficar cada vez mais atento pra nos pegar. Aí chegou uma hora que a gente tocou, e aí ele abriu a porta, a gente saiu correndo, entrou no apartamento, ele nos viu, obviamente. Será que foi assim? Porque tem um fato nessa história que ele é muito maluco. Eu já vou chegar lá. Então, mas na verdade, então, eu acho que o que aconteceu foi que ele não nos viu, mas ele começou a ficar cada vez mais atento, porque a gente deve ter tocado umas 5 vezes a campanha dele. Aí ele saía do apartamento, e aí quando a gente começou a se divertir muito com isso, cara. A gente começou a se divertir muito, olhando ele no olho mágico, cada vez mais estressado. E eu acho que quando teve uma hora, uma das tocadas na campainha, que eu toquei, saí correndo, entrei em casa, fechei a porta e fiquei olhando no olho mágico. Aí eu vi ele abrindo a porta dele para ver quem é que tinha tocado a campainha, e eu comecei a falar assim, ô viado, por trás da porta, ô viado. Cara, e aí eu juro por Deus que eu tava olhando ele no olho mágico e eu só vi ele correndo em direção à minha porta, mas correndo a 1000 por hora em direção à minha porta. E, cara, eu só lembro do meu reflexo me dizendo, sai de trás da porta. Eu saí correndo pro meio da sala. Eu lembro que eu tinha um cachorrinho na época, Costelinha, um salsichinha. E ele saiu correndo junto comigo. E o cara deu uma voadora na nossa porta. E abriu a porta. Ele entrou no apartamento. Caralho, eu tô lembrando dessa história, cara. Foi assim, eu toquei a campainha, saí correndo pra dentro do meu apartamento, fechei a porta, fiquei espiando ele no olho mágico. Eu vi que ele tava procurando quem é que foi, e ele começou a ficar meio estressado, procurando no corredor quem que fez o negócio. Eu comecei a falar, ô viado, por trás da minha porta, viado, viado. Comecei a falar assim, e aí quando ele notou da onde vinha a voz, ele saiu correndo em direção à minha porta. E eu não entendi o que ele ia fazer, eu não entendi que ele ia dar uma voadora. Eu só vi ele correndo, eu achei que ele ia tocar a campainha, achei que ele ia bater na porta pra nos xingar. Então eu só vi o cara correndo em direção à nossa porta e eu no reflexo saí de trás da porta, porque se eu ficasse eu ia morrer. Eu saí de trás da porta, eu lembro do meu cachorro me seguindo, porque o meu cachorro achava que a gente tava brincando com ele, né, de correr. E aí eu ouvi um estrondo, um barulhão, e quando eu vi o cara tava dentro do apartamento. Quando eu vi o cara tava dentro do meu apartamento e ele tava muito irritado. Ele tava... Eu lembro que ele falou umas coisas assim, aqui não é assim que funciona. Ele começou a gritar uns negócios assim, e depois ele voltou pro apartamento dele. Imagina, eu tinha o quê? 14 anos? 13? Não faço a menor ideia. Isso eu acho que era 2000? 99, 2000? 2001? Por aí. E eu lembro que eu liguei pra polícia. Eu fiquei muito apavorado. Eu e meu amigo, a gente ficou se olhando, pensei, cara, o que acabou de acontecer? Agora tu imagina como é que era a vida desse cara.
Porque uma coisa é estressante. O cara toca a tua campainha, tu fica estressado pra caralho. Agora tu imagina assim, tu é um cara, sei lá, de 35 anos, tu sabe que são duas crianças que estão tocando a campainha e saem correndo. E mesmo assim, tu conclui na tua cabeça, cara, eu vou dar uma voadora na porta desse apartamento, eu vou entrar lá, eu vou espancar essas crianças. Eu lembro que eu sentei no sofá. Eu saí, quando eu vi ele no Olho Mágico correndo em direção à porta, eu saí correndo e fui até o sofá. Então, quando ele conseguiu entrar no meu apartamento, que ele deu uma voadora na porta, ele parou no meio da sala e eu fiquei sentado no sofá e ele ficou, tipo, dando um esporro. Eu sentadinho no sofá com o meu cachorro e ele começou a dar um esporro na gente. Depois ele voltou pro apartamento dele. Cara, imagina o nível de estresse. Eu lembro que esse cara, esse vizinho, acho que eram 3 irmãos que moravam, eram 2 irmãos e uma irmã que moravam nesse apartamento. Eu lembro que uma vez ele quase me atropelou na rua. Eu e minha mãe estava chegando em casa, acho que a gente foi no mercado, tinha um mercado na frente de casa. Daqui a pouco veio um carro, um Golf, eu acho que era um Golf verde, aquele verde escuro. O cara veio um Golf a toda tocando Rage Against the Machine muito alto. E ele quase passou em cima da gente, mas isso foi antes de ter esse negócio da campainha. Ele já veio estressado da rua, entendeu? Porque ele dobrou a esquina lá em cima, já veio o Rage Against the Machine a todo volume, acelerando pra caralho. Então não foi uma coisa com a gente. Qualquer pessoa que estivesse ali, ele ia quase atropelar. E eu não sei o que aconteceu com esses caras, com esse vizinho. Eles brigavam pra caralho. Eu tô lembrando de algumas histórias que eles brigavam dentro entre eles lá. Então esse cara não tava bem. Acho que a gente mexeu com o cara errado. A gente mexeu com um cara que ele tava precisando de um psicólogo. Ele tava precisando de um sistema de suporte da vida que não vem junto, a gente tem que terceirizar. Ele tava precisando disso. E também, pensa assim, início dos anos 2000, cara, o conhecimento que a gente tinha sobre terapia, sobre autoconhecimento, sobre cérebro, sobre controle emocional era pior do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um pouco já, algumas pessoas já se antenaram pra isso. Mas imagina na época, cara. E o cara deu uma voadora na porta. Entrou e nos xingou. E depois foi embora. Eu acho que nem ele esperava que ele ia entrar no apartamento. Porque eu lembro que ele ficou meio surpreso também. Então ele meio que teve que improvisar. Esse negócio que ele ficou falando. Aqui o negócio não é assim, não. Eu acho que foi meio que improviso, porque ele achou que ele ia só dar um chute na porta pra fazer barulho. Ele nunca imaginou que ele ia entrar no apartamento. E aí quando ele... O que eu acho que na mente inconsciente dele, ele pensou, né, inconscientemente, o sistema dele robótico ali, do ser humano, que todo ser humano tem, pensou, eu quero assustar esses caras, então eu só vou dar uma voadora na porta pra dar um barulhão e eles pararem de mexer o saco. E aí ele saiu correndo, deu a voadora e de repente ele se viu dentro do apartamento de 2 crianças. E aí nesse momento o sistema de raiva dele pensou, cara, agora tu tá... Vai que é contigo aí, porque eu não esperava que isso fosse acontecer, tu tá na tua aí. Aí eu acho que entrou em ação o consciente dele e ele meio que entendeu, assim, cara, bom, se eu tô vindo de um lugar de raiva, eu tenho que permanecer com essa raiva, porque eu acho que de fato o que ele queria, se ele tivesse autoconhecimento, nesse momento ele ia falar, putz, cara, não era pra eu entrar aqui, eu só queria dar um barulho na porta ali mesmo, agora eu tô aqui, cara, desculpa, foi mal, e ele ia voltar. Isso era o que o racional dele queria fazer. Só que como ele tava meio que no automático ainda, e provavelmente esse cara não tinha nem um pouco de autoconhecimento, ele seguiu na... acho que ele pensou assim, ó, se a minha ideia fosse invadir esse apartamento, como é que eu ia agir? Eu ia parar no meio da sala e eu ia falar, aqui o negócio não é assim não, aqui não é assim que funciona não. E aí ele fez isso. Só que eu lembro, agora recordando dessa lembrança, que ele não estava muito seguro quando ele começou a falar essas coisas. Ele estava seguro até o momento que ele deu a porta. Quando ele viu que ele entrou no apartamento, ele teve que entrar no modo improviso. Meio que barbichas, assim. Agora, o que eu faço? O que eu faço? Eu entrei no apartamento, o que eu faço? E aí ele começou a falar isso e depois foi embora. E deixou a nossa porta toda arrombada. Aí eu lembro que eu chamei a polícia. E eu não lembro se eu falei que eu tava tocando campainha ou se eu menti. Eu não lembro como é que foi o meu caráter nessa época. Mas eu lembro que ficou um negócio de anos do cara tendo que pagar a porta e eu acho que ele nunca pagou, a gente ficou com a porta cagada pra sempre. Cara, que loucura, meu. Que loucura, meu.